Olá, este é um vídeo sobre o Andrew Cuomo, o atual governador de Nova Iorque. Pode não parecer, mas toda a informação que vais ver é completamente falsa. E as piadas, razoavelmente engraçadas. O seu objetivo é apenas fazer rir e não para instruir ou para ser sequer levado a sério. Ainda assim, se gostares, deixa like, subscreve e partilha, porque era uma ajuda do caralho. Obrigado pela atenção e pela escolha. Pessombrout. It is now my distinct pleasure to present the 2020 International Emmy Founders Award to Governor Andrew Cuomo. We lose 2,753 lives on 9/11. We've lost over 7,000 lives to this crisis. That is so shocking and painful and breathtaking. I don't even have the words for it. From what intelligence has gathered, it would be 9/11 times 100. 9/11 times 100? Jesus, that's... Yes, 91,100. Olá, eu sou o Sombra e hoje vamos falar da fascinante decadência de Andrew Cuomo, um homem que agora enfrenta escândalos e pedidos de rescisão, mas que antes da pandemia era uma das faces mais respeitadas da política norte-americana. Andrew Cuomo é o 56º governador de Nova Iorque, uma posição para que foi eleito em 2011, seguindo as pegadas do pai, Mario Cuomo, e a tradição das famílias mafiosas italianas. Como governador, aprovou a introdução do casamento do mesmo sexo, do aumento do salário mínimo e da legalização da cannabis medicinal. Assinou também a mais estrita lei de controle de armas nos Estados Unidos e foi o cofundador de uma união de Estados para combater as mudanças climáticas. Mas recentemente, Andrew Cuomo viu-se envolvido num escândalo que lhe pode ter custado a posição de governador. Tal como este, pode ter custado a vida a mais de 15 mil pessoas. Quem? Onde? Quando? Porquê? Muitas são as perguntas que este caso pode suscitar. Mas a mais engraçada é sem dúvida como? Como dizia Andrew Cuomo, era bem visto. Muito, muito bem visto. As políticas anteriores não só tinham-no feito uma pequena estrela entre a população, no geral mais democrata de Nova Iorque, mas também aos olhos dos mídia. Até durante o início da pandemia, Cuomo tinha tido a aprovação de ambos, apesar da sua cidade ter sido o grande porto de entrada do vírus para os Estados Unidos. Mesmo assim, os seus percalços eram perdoados, e Cuomo era tido como um exemplo das políticas democratas na capital cultural dos Estados Unidos, durante os anos de Trump e na primeira metade de 2020. E sim, dá jeito quando temos o irmão que é um pivô na CNN chamado Chris Cuomo, que tem os seus próprios problemas de hipocrisia e estupidez, se bem que não tão sérios. Throw you down these stairs like a punk. What was the big insult? The guy called him Fredo. Don't insult me like that. I didn't insult you. You called me Fredo. You know my name's not Fredo. He's referring, of course, to Fredo Corleone, the loser brother from The Godfather. I don't want some jack loser, fat tire biker
to be able to pull over and get in my face and in my space and talk to me. I don't want to hear it. E atenção que a adoração ao Cuomo não se cingia apenas à política. Tal como todos os homens de meia idade ainda com cabelo e controle de uma cidade antes dele, tornou-se um sex symbol. Um guia para todos, nestes tempos negros de caos e peste, mas particularmente para todas as solteironas fechadas em casa há meses, sedentas de carne fálica. E afinal, aquele sorriso. Nas revistas, as pessoas apaixonavam-se por Andrew Cuomo e pediam socorro. E atenção que a Jezebel diz-se uma revista feminista. E toda a gente sabe que elas são perfeitamente incapazes de sentir amor. De facto, o apelo sexual emanava dos irmãos Cuomo, como o coronavírus de um laboratório da China. Não tardou que fizesse o impensável e seduzissem a rainha das fufas e dos locais de trabalho tóxicos. You know that that's going around, that people are saying they're Cuomo-sexuals. Yeah, I think that's a good thing. I don't think it's a bad thing. It's not a bad thing. People are in love with you. And if you're a Cuomo-sexual too, the governor's response will make you love him even more. Exatamente como homossexual. Os irmãos Cuomo eram tão queridos pelo público que tiveram um género de orientação sexual com o seu próprio nome. Isso é extremamente específico, mas é de louvar. Isso é uma coisa que ainda não aconteceu a ninguém. Não existe Gandhi sexual, toy sexual. A única exceção deve ser o fundador da Homo. Eu peço desculpa por esta. A maior parte dos meus gays são meus amigos. E um grande abraço para os meus amigos da comunidade LGBT. Vocês agora têm que abrir espaço para os homossexuais, né? Não podem estar a discriminar assim as pessoas à toa. The term Cuomo-sexual refers to Andrew and his brother, CNN anchor Chris Cuomo's adoring new fans. There's a group of women who came out and they said, we're falling in love with Cuomo. And I said, well, yeah, everyone should be a Cuomo-sexual in that way. I don't miss a press conference. When Cuomo's on, I'm like, got to go see my celebrity crush right now, sorry. These feelings are perfectly natural. Many Americans experience moments of being at least Andrew curious, if not fully Cuomo-sexual. E mesmo que vocês não sejam Andrew curious, o André está certamente curioso em vocês. Porque ser homossexual, afinal parece não ser uma opção muito como-sentida. Mas já lá vamos. Por enquanto, basta terem em mente quão estimado era Cuomo, tanto nos mídia como aos olhos do grande público. Tanto ao ponto de ter ganho um Emmy pelas suas transmissões televisivas sobre o estado da pandemia em Nova Iorque. Vimos um pouco da cerimónia de recepção do prémio no início do vídeo, mas não podemos deixar escapar o momento em que Andrew Cuomo fez esta fantástica previsão. Thank you for believing in me and giving me support. Good Lord knows I needed it. As coisas iam de vento em popa para Andrew Cuomo, mas em breve este iria tomar uma decisão que acabaria por levar à morte de milhares de pessoas. Mas mesmo assim, nada disso é tão angustiante como este momento aqui dos Emmys. Congratulations, Andrew, on your much-deserved Founders Award. Apesar de todos estes broches constantes dos mídia, já começavam a haver aqueles que desafiavam a estratégia de Cuomo, assim como a forma como as notícias o tratavam, enquanto Nova Iorque era o epicentro da doença nos Estados Unidos. O primeiro artigo mais acusador que surgiu nos mídia mainstream foi este. Aqui criticava-se tanto Cuomo como o Mayor Bill de Blasio, por terem dito nos primeiros dias da chegada da pandemia à cidade que estava tudo controlado e para as pessoas
irem ver um filme. It's not the future we wanted, but the future that happened. The survival of the human race, Briscoe. Something you don't give a shit about. Mas o artigo continuava. No mesmo, funcionários de saúde alegavam que a estratégia de mobilizar hospitais públicos e privados para a criação de mais camas e unidades de cuidados intensivos tinha levado a uma expansão apressada e a erros que haviam piorado a situação. Algum tempo depois, o Estado de Nova Iorque contabilizava 7% no total de mortes no mundo e 27% de toda a América. Isto levara a que a cidade caísse no caos, com casos de violência e homicídios a dispararem. Contudo, a 25 de março, Cuomo aprovaria uma lei que levaria toda esta situação de incompetência para algo mais suspeito. Essa mesma lei obrigava que os lares de idosos acolhessem pacientes que tinham sido removidos dos hospitais, mesmo que testassem positivos para o coronavírus. Como alegam os oficiais dos lares, uma vez que estas pessoas ainda podiam estar contagiosas, iriam estar a colocar os moradores em risco. Moradores esses que eram idosos que já precisavam de cuidados médicos. É uma escolha demasiado estúpida para não ser corrupta. Para Christopher Laxton, líder do IMDA, um grupo de médicos que trabalha em lares, esta decisão colocava em claro risco os nova-iorquinos que usassem este serviço. Afirmava: temos uma população extremamente vulnerável nas nossas mãos. E uma pessoa extremamente imbecil no governo, que foi adiante com a decisão, apesar do país já ter registado na altura 147 casos de corona que apareceram em lares. Não tardou até o inevitável acontecer e surgir o primeiro surto num lar de idosos. Foi em Long Island, no final de março, que o lar Gerwin passou de apenas um caso registado para um surto de infecção que vitimou 25 pessoas, incluindo o trabalhador. Tudo em cerca de um mês. Mesmo assim, a instituição era ainda obrigada a receber pacientes de hospitais que tivessem testado positivo. Este não seria sem dúvida o último surto. Apesar do número de mortes em lares aumentar durante as semanas seguintes, enquanto isso, Cuomo ainda era raramente criticado nos mídias mais mediáticos. Para além do mais, o mesmo parecia não querer abordar a situação, preferindo focar-se no comentário de Trump que se referia ao vírus chinês, respondendo que, como a maior parte dos casos de Nova Iorque tinham vindo da Europa, devia ser antes chamado o vírus europeu. O que, segundo a sua lógica, seria igualmente racista. Estás só a trocar de regiões. O Cuomo não sabe do que é que está a falar. Passas 2 minutos no bairro Alto à noite e vais ver o que é o verdadeiro vírus europeu. Contudo, acabou mesmo por ser o vírus de Nova Iorque que foi a porta de entrada para o mesmo na América. A sua resposta foi a clássica de aguentar a bronca e enganar as pessoas com as mãos. At the same time, it is this much time. It is this much time. Is it 3 months? Is it 6 months? Is it 9 months? I don't know, but it's this much time. We will get through this much time. Pode ser um dia ou pode ser 365 dias. Mas é só isto. Já me disseram que assim chega. Enquanto isso, abril passava e os casos em lares apenas aumentavam. As partidas, André, são só no primeiro dia. Por fim, a 10 de maio, Cuomo aprovou uma nova lei que proibiu os hospitais de mandar pessoas que testavam positivo de volta para os lares. Mas o dano estava feito. E no espaço de pouco mais de um mês que se passara, 5.800 pessoas tinham morrido nos lares de Nova Iorque. A lei que permitira que tal acontecera foi entretanto removida do site oficial de saúde do governo de Nova Iorque, numa tentativa de fazer o assunto desaparecer. Mas como qualquer tragédia que aconteça na cidade mais icónica do mundo, este assunto não foi esquecido. New York's all right if you like saxophones. An escalation of protests in the Hasidic community.
where many remain upset over new restrictions. I will go after you personally. I will make sure that I sue you. Durante 2020, as críticas a Cuomo eram escassas e mais focadas no seu irmão, que fora apanhado a quebrar a quarentena enquanto estava infectado. Mas em fevereiro, enquanto os protestos contra as restrições aumentavam em Nova Iorque, as tímidas neves começaram a formar uma avalanche. Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Tudo começou quando a assistente principal de Cuomo, chamada Melissa DeRosa, admitiu numa videoconferência com legisladores democratas que a administração do governador ocultara a data ao governo federal, quando interrogados sobre as mortes nos lares de idosos. Como justificação, disse que tinham congelado quando lhes perguntaram o número total de vítimas mortais. Admitiu, pois, que ocultaram os dados reais, pois receavam que Donald Trump ordenasse uma investigação do governo federal. Para além disso, a administração evitou investigações dos mídia e teve de enfrentar um processo judicial relacionado com a liberdade de informação. O número final de vítimas mortais em lares, lançados pelo Comissário da Saúde Howard Zucker, foi de 13.297 pessoas. No mês anterior, apenas tinham admitido o desaparecimento de 8.711. No fundo, acabamos com o dobro da mortalidade inicial. Seria como perdemos a princesa Diana outra vez. E mesmo que haja uma investigação criminal, haverá sempre conflito de interesses. Afinal, uma das procuradoras que seriam encarregues do caso, chamada Audrey Strauss, é familiar da assistente que admitiu a omissão, Melissa DeRosa. Mais propriamente, a sua sogra. Ah, ok. Nesse caso não vai haver favorecimento nenhum. Antes pelo contrário. Esta situação dos lares não era o único problema na resposta do governador perante a pandemia. Uma investigação concluiu que haviam inúmeros erros na organização do combate à doença, com impróprias transferências de doentes, falta de protocolos de isolamento, falta de ventiladores e insuficiente material de proteção. Cuomo demonstrava não só a sua incompetência a lidar com a crise, mas também as suas sérias dificuldades em lidar com os especialistas. O que basicamente se pode chamar a uma incompetência do caralho. Não sabia que a comunidade portuguesa em Nova Iorque era tão influente. Isto levou a que 9 dos seus principais especialistas de saúde se tivessem afastado do seu posto nos últimos 6 meses. Resultado não só da falta de organização do combate ao Covid em Nova Iorque, como da postura do próprio governador, que admitiu numa conferência que não confiava nos especialistas que ele próprio arranjara para o posto. Palavras que, diga-se de passagem, eram mais que suficiente para ser censurado, se não mesmo cancelado nas redes sociais. A situação azedava para Cuomo, com os próprios democratas de Nova Iorque a pedirem para o mesmo perder os seus poderes de Covid. Era então uma altura crítica para o governador, e o escândalo dos lares ameaçava custar-lhe a sua popularidade para sempre. Falamos de 15.000 pessoas mortas por uma situação perfeitamente evitável. Mas talvez esta questão ficasse resolvida se Cuomo assumisse os seus erros e falasse desta horrível situação com compaixão, com humildade e um sincero pedido de desculpas. Look, whether a person died in a hospital or died in a nursing home, it's the people died. People died. I was in a hospital, I got transferred to a nursing home, and my father died. My father was in a nursing home, got transferred to a hospital, and my father died. People died. Afinal, não. Epá, eu sei que dei 40 facadas. Mas as pessoas morrem. Mas por mais que evitasse o assunto, não havia volta a dar. Nas semanas seguintes, Cuomo iria ver o resto da sua credibilidade cair mais rápido do que o King Kong do Empire State Building. Algo inevitável, por mais que citasse músicas do Jim Carroll.
Tried to sniff a glue, he was 12 years old. Fell from the roof on East June 9. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 65 when he died. He was a friend of mine. Those are people who died, died. 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 They were all my friends that just died. Tal como todos os aviões que se despenham depois de navegarem um pouco acima das nuvens de Nova Iorque, a última parte da queda de Cuomo foi letal e abrupta. A meio de fevereiro, um legislador da Assembleia de Nova Iorque chamado Ron Kim publicou um artigo onde relacionava a imunidade legal dos lares quanto às mortes dos seus residentes a contribuições monetárias que Cuomo recebera para a sua campanha. Kim alegava que um orçamento aprovado pelo governador em 2020 continha uma parte que libava os executivos dos lares de idosos de qualquer responsabilidade e repercussões legais pelas mortes que ocorreram. Aparentemente, durante o pico da primeira vaga, um lobby que representava os lares e hospitais, chamado The Greater New York Hospital Association, tinha sido responsável por escrever a legislação e enviá-la para os escritórios de Cuomo para ser incluída no dito orçamento. Esse mesmo lobby, que admitira em agosto que requerer imunidade de qualquer responsabilidade pelas vítimas mortais, tinha feito contribuições monetárias a Andrew Cuomo, no valor de $1,5 milhão em apenas um ano. Para Kim, ambos os factos estavam intrinsecamente ligados. Mas ainda assim, talvez a questão ficasse resolvida se Cuomo admitisse os seus erros e falasse esta horrível situação com compaixão, humildade e um sincero pedido de desculpa. E obviamente que foi entrar em contato com o legislador e ameaçar a carreira dele. É claro que fez merda. Estamos juntos no mundo da política e há certas linhas que não se passam. Cuomo disse ao legislador: ainda não viste a minha raiva e eu posso te destruir. Falas foram sem dúvida retiradas do padrinho. Mas antes que estas acusações de ameaças pudessem sequer começar a ganhar atração, eis que surgem as alegações de Lindsay Boyle, uma antiga assistente de Cuomo durante 3 anos. Boyle acusou Cuomo de assédio sexual, alegando que o mesmo lhe deu um beijo sem que ela consentisse e lhe sugerira que fossem jogar strip poker no seu avião privado. O que parece ser um encontro bastante normal no avião do Jeffrey Epstein. Entretanto, e até ao dia 13 de março, surgiram mais 6 alegações. Isto contabiliza ao todo 7 acusações de conduta sexual imprópria por parte do governador. Ou ele molestou quase todas as suas assistentes, ou uma equipe inteira de handball. Atenção que tal ainda não passa de alegações e ainda não surgiu qualquer prova a indicar que estas sejam verdadeiras. Mas estamos em 2021, por isso... E honestamente, eu não culpo o Cuomo. É que no caso dele, se não for por assédio, também não vai lá. E não quer saber o que é que digam as revistas feministas. Toda esta situação tem feito que os antigos homossexuais tenham requerido terapia de choque para poder voltarem ao normal. Não só os mídia, como até a própria população de Nova Iorque se começou a virar contra ele. Numa sondagem, 60% dos nova-iorquinos culpava Cuomo pelos 15 mil mortes nos lares de idosos, com apenas metade a aprovar a sua prestação durante a pandemia. 2 pontos a assinalar nesta sondagem. Pelos vistos, com esta situação, os números de aprovação de Cuomo voltaram ao que eram antes da pandemia. Por isso, depois de várias acusações de assédio sexual, ameaçar um legislador e provocar a morte de 15 mil pessoas devido a um escândalo de corrupção e de ocultar depois a verdade sobre os números verdadeiros, a sua popularidade voltou ao normal. E número 2, atenção que esta sondagem só foi feita com 953 pessoas, o que é perfeitamente compreensível. Depois de todas aquelas pessoas terem morrido desnecessariamente nos lares de idosos, Nova Iorque está bem mais vazia. Como vem, o André não está em bons lençóis. Estes estão velhos, sujos e engelhados, com o sangue das mais de 15 mil pessoas que morreram em cima deles, sem saberem que eram senão vítimas de um jogo de troca de dinheiro e favores. Os pedidos de rescisão de Andrew Cuomo sucedem-se. Não só os republicanos, como os democratas, onde se conta o ameaçado Ron Kim, ambos os lados do espectro político pedem que Cuomo se afaste do cargo. Até na própria cidade de Nova Iorque já aparecem cartazes publicitários a pedir mesmo isso. E assim, damos concluída a nossa história.
um conto que ainda tem muito por contar. Antes da pandemia, Andrew Cuomo era uma das caras mais reconhecíveis e populares do Partido Democrata. As suas políticas até então tinham sido bem recebidas pelos eleitores e as suas trocas adoráveis com o irmão na CNN eram motivo para acrescentar mais uma cor ao arco-íris LGBTcenas. Mas uma sequência de desorganização perante uma pandemia, um escândalo de corrupção que vitimou milhares, ameaças a pessoas do seu próprio partido e múltiplas acusações de abuso sexual fizeram com que a sua carreira política caísse a pique sobre os céus de Nova Iorque. E desta vez, não houve torre que aparasse a queda. Para as páginas da história ficam as transmissões televisivas de Cuomo, onde este tentava acalmar os assustados nova-iorquinos, enquanto assinava ordens que aniquilavam milhares dos mesmos e libavam os executivos dos lares de qualquer responsabilidade, tudo a troca de contribuições monetárias para a sua campanha. Tudo isto enquanto se calhar jogava strip poker no seu avião privado. 11 de setembro. Entre todos os Emmy já vencidos pela melhor prestação de um ator, este é sem dúvida o mais merecido. Até à próxima e longa vida ao Imperador. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. For this incredible award. Thank you to all the members of the Academy. Your work has brought smiles and hope and relief for so many people during these difficult days. I wish I could say that my daily COVID presentations were well choreographed, scripted, rehearsed, or reflected any of the talents that you advance. They didn't. They offered only one thing: authentic truth and stability. But sometimes that's enough. COVID will go down in the history books as one of the most difficult experiences in a generation. It has been a dark moment indeed. But what strikes me most is that when things are at their worst, that's when you can see people at their best. For all the darkness, there was light. People worked together. Everyone did what they could do. Our everyday heroes, the doctors and nurses who work in dangerous emergency rooms, the police, the ambulance drivers, the food store employees, everyone who leaves the safety of their home every day so we can remain in the safety of ours. Actors use their talents to communicate essential facts to Americans: social distancing, safety, and wear a mask. Wear a mask because it's common sense, it's smart, and because we care about one another. I'm proud of New Yorkers who had the courage to tell the truth and the strength to stand together. That's what New York tough really means. To be tough enough to say, I love you, I care about you, I need you. To see past the color of skin, religion, or sexual orientation. To see the humanity in each other. How we are all interconnected and all interrelated. And that our destiny is not individually determined, but rather determined by what we do together. That's not just my message or a New York message. It is a universal message, and one we need to hear now more than ever. I appreciate the humor from my friends in the video, and I take it in good stride. And to Ben Stiller, whose teasing took liberal license, testing the boundaries of decorum and good taste, I only say New York tough means one more thing. It means, Ben, I know where you live. Thank you. Thank you for this tremendous honor. Thank you for sharing your gifts with all of us. Give love, get love. We will get through this together, and we will be the stronger for it. Thank you.